Oi, gente, eu tô aqui com a Clara e com o Renato, que são fundadores da Escudeiro, marca de bolsas e acessórios de couro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história deles até chegar aqui e também sobre a Escudeiro e os planos para o futuro. Obrigada primeiro vocês terem aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite. E eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito do início lá atrás de cada um de vocês, do background de cada um de vocês. Que eu acho muito essencial a gente analisar desde o princípio o que fez com que a Escudeiro realizasse esse sonho, né? Que hoje é uma marca já consagrada, já mais estabilizada. Eu trabalhava num banco de investimento em São Paulo, com 24, queria uma mala para ficar nessa ponte aérea, porque eu sou do Rio de Janeiro, e vi que o banco não tinha realmente nada a ver comigo, voltei para o Rio e fui construir essa mala que eu tinha vontade de ter e não encontrei. Com essa mala, vários amigos meus falaram, eu fiz uma mala para mim, vários amigos meus falaram que queriam, e eu sempre com uma vontade de ter meu próprio negócio, falei, bem, por que não fazer disso um negócio? Mas eu tinha um caráter mais comercial, eu produzia uma quantidade e vendia. Nesse meio tempo eu conheci a Clara, ela era estagiária da Oscar na época, a gente começou a namorar e eu já brincava que ela tinha dupla jornada de trabalho. Porque quando ela chegava do trabalho dela, ela ficava me ajudando com a Escudeiro, que era no meu quarto. Eu tenho uma história desde adolescente com uma família de artistas, né? Então eu tenho um avô fotógrafo de cinema, uma avó fotógrafa, uma mãe designer e um pai empresário. Então acho que eu peguei o melhor dos dois lados da família e juntei num só. Então eu queria fazer moda quando eu tinha 15, 16 anos e aos poucos eu fui amadurecendo a ideia com meu pai e com a minha mãe e resolvi fazer design. E design é muito abrangente, né? E é muito abrangente, Então eu acho que assim, como profissional me fez muito mais completa. Depois eu combinei com os meus pais que ia fazer uma especialização em moda e assim foi, eu fiz quando eu acabei. Como o Renato disse, eu conheci ele quando eu estava na faculdade ainda. Era estagiária da Oscar, aí depois eu fui contratada pela Maria Bonita Extra, falecida, infelizmente. E aí eu fiquei lá durante um tempo, até que eu resolvi ir para Nova York para me especializar. Foi quando também eu passei a me dedicar integralmente a Escudeiro, a gente largou tudo que a gente fazia e falamos, não, agora vamos nos dedicar 100%. E o nome Escudeiro começou com você lá atrás? Começou comigo lá atrás. E tem alguma história? Tem. A marca começou com um caráter bem masculino e atualmente ela tem um caráter bem mais feminino. E o nome Escudeiro é um nome da era medieval, designado a pessoa abaixo do cavaleiro, era a pessoa que fazia, era o ferreiro que fazia as armaduras e as armas. E ele virou uma pessoa de muita confiança, porque antes das batalhas era ele que estava lá ajudando ele a se vestir, porque eram amarrações pesadas. E era aquela pessoa que estava ali no lado dela nos últimos minutos, ou da vida dela, ou quem... Era tipo um confidente, né? Essa expressão que a gente tem, esse é meu fiel escudeiro, é uma expressão que vem da era medieval. Que legal. E a nossa analogia, a gente tem uma coisa muito forte com o trabalho, né, como a gente acredita que o trabalho é engrandecedor, é um elemento de melhoras econômicas e sociais. Então a gente diz que é uma analogia da marca vestir modernos cavalheiros para as batalhas do dia a dia. E é um elemento de poder, né? Assim, de status. A bolsa tem esse caráter de ser um produto de desejo. É uma das poucas coisas que a gente carrega, né? Que tá com a gente o tempo todo. Exatamente. Ah, legal, não sabia. E era tudo isso no Rio? Tudo no Rio. O início da história da Escudeiro reflete muito do que a gente é hoje em dia, porque a gente, como começou muito pequeno e produzindo 5 bolsas de cada, a Clara ficava no escritório e eu ficava o dia inteiro na rua. Isso quando a gente já tinha escritório, né? Porque começou tudo na mesa em casa, como da sempre mãe começa, do Renato. Exatamente. A santa mãe do Renato. Exatamente. A gente tomou conta da sala de jantar dela. Ficava com cheiro de cola na sala, meu pai chegava brigando, mas a gente foi persistente, né? Acho que como o começo tem que ser. É sempre assim, não tem jeito. A gente abriu primeiro um ateliêzinho no Leblon, que ficava num prédiozinho de 3 andares, você tinha que subir de escada, era bem intimista.
E ali foi crescendo até o ponto que não cabia, não dava para andar. Literalmente. E é legal que vocês foram crescendo proporcionalmente ao ritmo da Escudeiro, né? Não foi aquela coisa que deu um passo maior que a A perna. gente sempre foi dando um passo de cada vez e a cada passo que a gente dava, a gente falava, bem, agora vamos arrumar a casa, porque toda vez que você cresce, você dá uma desorganizada. E a cada desorganizada dessa, eu e a Clara, a gente sempre teve a preocupação de organizar Sim, primeiro, antes de dar antes um de- próximo passo. Mas o início da história da Escudeiro era eu comprando no varejo couro, zíper, Lidando o com cursor, fornecedores. as ferragens e juntando e levando para pequenas confecções, realmente pequenas, né? Na verdade eram tipo três Eram artesãos, pessoas, né? três Exato. pessoas que se juntavam e dali eles ficavam produzindo Uhum. pra gente. Então esse conhecimento de produção, de acompanhar, acabamento, né? de acompanhar, a gente participou isso muito é um disso. verdadeiro diferencial assim, da Escudeiro. A gente vai nas fábricas e hoje em dia a gente trabalha com as melhores fábricas do Brasil e eles ficam realmente impressionados. Assim, hoje em dia eles já se acostumaram a trabalhar, Sim. mas no começo eles tinham uma certa dificuldade com o nosso nível de conhecimento, porque a gente chegava lá com desenho, Com eles estão briefing, muito acostumados com o Frankenstein, a né? receber uma foto e falar, muda isso aqui. Então o modelista acaba sendo o criador, Aham. né? E eles acabam fazendo todo o trabalho que na verdade não deveriam ser deles, né? Isso. Mas eles já estão tão adaptados com essa Que eles acham até estranho quando eles vão só fazer o trabalho deles. Óbvio que tem, né? Tem momentos ali que é ele que decide como que ele vai fazer, me liga, até Pela claro, experiência, acho que tal, aqui vai ficar manuseio. melhor isso e tal, mas tem um desenho técnico com todas as especificações e no começo eles tinham muita dificuldade de pegar e ler. Então, ler tudo. E aí o dono da fábrica sempre fala, não, você tem que ler tudo. todos ler os todos os detalhes. detalhes, porque tem medida, tem tudo. Não é pra você criar ver da ali sua o cabeça. basicão e fazer por conta própria, né? Então, A hoje em gente- dia eles gostam, eles entendem, gostam, E apreciam. apreciam, né? Porque no E fundo aí é um acaba... trabalho muito mais legal. Vocês acabam ajudando eles no sentido que, tipo, é menos trabalho pra eles, né? Porque não, Sim, teoricamente eles fazem não o que teria de fato que ser. eles têm que fazer, Exato, né? que é produzir. Fazer uma construção Não legal fazer um daquilo. design, É. exato. Foi no Rio, foi crescendo aos poucos, vocês abriram esse espaço no Leblon e depois... Em 2014, a gente abriu o e-commerce, né? E realmente focou só em acessórios de couro. Teve um momento que a gente fez algumas outras coisas, peça de roupa e tal. Então a gente focou só em acessórios de couro, que é o nosso grande diferencial, a nossa paixão, que foi como a marca começou. Então a gente abriu o e-commerce final de 2014, né? Sim, É, em esse 2015 ponto a gente eu passou acho- 2015 inteiro, assim, 100% do ano, com vários produtos fora de estoque, porque chegava e acabava. Era uma 2015 loucura. foi o ano que virou a chave na Escudeiro, porque você até pediu pra gente dar algumas dicas para pessoas que estão começando marcas. Eu acho que a nossa maior dica nisso tudo, né, seria não pulverizar muito. isso. Como a gente não tinha nenhuma experiência no varejo, eu digo hoje em dia que quem não tem experiência com varejo tem a falsa sensação que quanto mais produtos a gente tiver, mais a gente vai vender. Isso é um erro. Principalmente só que a no início, né? Principalmente no início, quando Se você não você tem não estrutura. tiver, se você né? não tiver capital investido, né, muito dinheiro para fazer uma equipe gigante, Sim. você está começando pequeno, foca em uma coisa e foca em fazer aquela coisa Muito muito bem feita e depois, ao longo do tempo, proporcionalmente Você vai crescendo aumentando. e abrindo o leque, né? Exatamente. E aí em 2016, início, a gente resolveu vir para São Paulo, Pra organizar a casa. que foi muito bom pra gente. A gente já sentia, né, a crise batendo e, em especial, essa crise, acho que no Rio, ela bateu ainda mais forte. Então, como a gente estava sentindo que a gente precisava de fábricas mais capazes, essas fábricas estavam fechando no Rio. E a gente veio para São Paulo, ficar por uma semana tendo reuniões. E no voo de volta, eu olhei para Clara e falei, Clara, vamos se mudar para São Paulo? Ela falou, vamos. Eu falei, vamos mesmo? Ela falou, vamos. É agora. A gente apertou a mão para simbolizar o nosso pacto. E 30 dias depois, a gente estava com um apartamento já alugado aqui e com esse nosso escritório em negociação. E então foi um ano de estruturação para a gente. Mudanças. Foi uma mudança muito grande. A Escudeiro tem mais coisas que a gente tem na nossa própria casa, então você vê que mudar uma casa já é complicado. Mudar uma casa e um escritório para um Ao outro mesmo estado tempo.
é muito complicado. Aqui ficou em obra 3 meses e meio, então assim, a gente ficou... Era para ficar Era pra Um ficar mês. Obra. obra. Básico, 3 vezes o tempo. Então 2016 foi um ano de reestruturação pra gente, mas que assim que a gente conseguiu montar essa estrutura, entrando em contato com essas fábricas, que hoje em dia são fábricas muito capazes. A gente está sempre evoluindo o nosso couro, porque nós mesmos que desenvolvemos o nosso couro. Então a gente está sempre nessa busca de evolução. A gente considera cada vez mais que a gente chegou na qualidade que a gente realmente queria. Claro, isso vai muito por causa da quantidade que a gente vem produzindo e que vem aumentando. É tudo proporcional, né? É tudo proporcional. E a gente sempre não gostou muito daquela sensação das pessoas estarem fazendo favores pra gente. E que quando você é pequeno, praticamente todo mundo fala assim: ah, tá bom, eu gostei de você, então vou produzir pra você. Porque realmente você não tem, é uma quantidade muito pequena. E quando você entende o que é uma linha de produção, você entende porque o custo, né? Porque é o tão custo é tão alto para se produzir tão poucas bolsas, sabe? E por que quando você produz mais, esse custo Ganha se dilui escala. e fica mais interessante para todo mundo. Então, no meio de 2016, a gente entrou aqui no escritório. Depois de obra pronta, a gente reestabeleceu todo o e-commerce, que já existia, né? Mas a gente restabeleceu toda a operação e principalmente a produção, né? Que a gente tinha parado no Rio, então a gente tinha que retomar. Então foi toda uma conversa com fábrica de novo, contrato, e aí é um tempo que demanda, né? Para refazer todos os produtos que já existiam em novas fábricas. Então, porque a operação realmente mudou. Não só a gente se mudou, mas como tudo mudou para São Paulo. E a gente gosta muito de estar perto das fábricas justamente para conseguir acompanhar tudo isso e ter esse relacionamento. Então, assim que a gente conseguiu retomar o e-commerce, a gente resolveu abrir a loja, que na verdade já era programada. A gente achou esse lugar, na verdade a gente procurou esse lugar com essa intenção de ter a loja na frente e o escritório atrás, porque seria o nosso primeiro ponto de venda físico, onde a gente ia ter uma interação maior com o cliente, conseguir acompanhar de fato o que acontecia na hora da venda e ter um feedback diferente, porque o feedback que você tem no e-commerce é diferente do que você tem na loja. E essa ideia de ter um escritório que você pode ver a loja foi muito uma ideia de lá para cá, da pessoa conseguir ver da onde ela está comprando, a área criativa e tal. A gente não produz aqui, muita gente fica na dúvida. A gente não produz aqui, aqui é só o escritório, parte de criação e a parte do e-commerce. E da gente também poder ver o que está acontecendo. Sim. Então a gente fica muito uma transparência, né? Com o cliente e de vocês para o cliente. A gente fica vendo a venda, o feedback das pessoas, o que as pessoas acham, o que as pessoas querem. E aí, na verdade, a gente até fez a loja com uma carinha de laboratório, porque na verdade é um laboratório para a gente começar a abrir novas lojas, que é a nossa intenção. Falando um pouco de futuro, a gente já está aí vislumbrando uma nova loja, que infelizmente não vai ter escritório atrás. E de sonhos, assim, o que vocês aspiram? É difícil, né, assim, a gente projetar um sonho para daqui a muitos anos. O nosso sonho, eu acho que ele vem vindo passo a passo mesmo, né? A gente tinha o primeiro sonho de ter esse espaço que a gente tem hoje em dia, que a gente consegue... Que já é uma super conquista. Que já é uma super conquista. A gente está se estruturando cada vez mais, cada vez vem pessoas nos ajudar nessa batalha que e a gente fica muito feliz com a equipe que a gente vem construindo. Temos espaço aqui para ter ainda mais pessoas, a gente já tem a necessidade de ter pessoas, só que é aquela de novo, questão, aquela coisa tem que bagunçar para organizar de novo. Exatamente, então a gente sente que está nesse momento meio desorganizado porque falta gente para estar ajudando na operação do dia a dia. E certamente a gente quer abrir uma segunda loja num curto prazo de tempo. A gente até tinha pensado em abrir esse ano, só que a gente acha que seria muita loucura. Então a gente está deixando para abrir para o início de 2018. E o importante é aproveitar esse processo, loja, né? Depois da terceira até a quarta, quinta. Acho que o sonho é viver o sonho, né? O período mais difícil vocês já passaram, né? Hoje a marca já tem um conceito próprio, uma identidade, já está estável. Já está estabelecido, já provou que veio para ficar, porque acontece muito isso, né? Acho que vocês passaram da adolescência, agora vocês já estão entrando numa fase mais adulta. Sim. Mas vocês estão de parabéns, eu adorei receber vocês aqui, quer dizer, vocês me receberam aqui. Eu adoro a Escudeiro, já conheço há um tempo.
Obrigada, viu? Obrigado a você. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, deixem aí. Se inscrevam no canal e até a próxima. A gente é muito top. Pra você, que é ótimo entrevistador. Deu bom, hein? Demos um banho Nossa, na Luísa. gente. Falou,